Chegou mais um vídeo da nossa série Diário de um Dev. Eu nem tinha nomeado a série ainda, mas é a série de vídeos aqui que eu tô relatando os meus primeiros meses trabalhando com programação, né? Se você é novo aqui no canal, faz 2 meses que eu comecei a trabalhar com programação, né? Consegui a minha tão sonhada vaga como estagiário, né, na área de desenvolvimento full stack. Eu lido tanto com front-end quanto com back-end. E eu estou registrando aqui no canal quais têm sido as minhas dificuldades, o que eu tenho gostado mais. E esse mês vai ser um mês que eu vou relatar coisas bem diferentes dos outros meses para vocês, porque, spoiler, esse mês foi bem frustrante. Mas a gente já vai falar sobre isso. Para você que não me conhece ainda, meu nome é John e aqui no canal eu tenho registrado tanto os meus estudos na área de programação, cursos que eu faço e cursos que eu já fiz. Inclusive, aqui na descrição tá o link dos cursos que eu faço ou que eu já fiz. E que você comprando por meus links, você ajuda muito meu trabalho aqui no YouTube a continuar, né? Você ajuda esse jovem estagiário aqui a se manter também, tá? Além disso, comprando o Ambit Code ou Sujeito Programador, que são 2 cursos que tem aqui na descrição, você tem acesso ao nosso canal de apoiadores. Você comprando pelo meu link, depois de 7 dias você tem acesso ao canal de apoiadores lá no Discord. Lá eu lanço desafios, estou criando um projeto full stack agora com o pessoal lá, tá ficando uma coisa bem bacana, além de ter toda a interação com uma comunidade lá de mais de 2.000 membros, beleza? Então é isso. Ah, e mais uma coisa, 2 coisas, os avisos tem que ser antes de a gente entrar no papo, porque depois vai ser difícil parar. Mais 2 coisas, me siga lá no Instagram. Lá no Instagram eu registro também bastante coisa sobre programação. Todos os dias eu posto algum conteúdo lá. Eu criei um outro Instagram e estou criando um outro canal porque eu irei sair do país. E sobre isso a gente vai falar no decorrer desse vídeo. E aqui na descrição também está o link do Instagram e do canal do YouTube que eu criei, só que eu não postei nenhum vídeo ainda. Eu vou começar a postar quando estiver próximo da minha viagem para fora do país, beleza? Agora, sem mais enrolações, vamos lá. Se você não viu os meus vídeos anteriores, como é que foi o primeiro mês, primeira semana e agora o segundo mês, só voltar aí no canal que já tem alguns vídeos relatando esses primeiros meses, tá? Mas para dar uma recapitulada aqui, para vocês verem como foi um mix de sentimentos bem diferentes esse mês, na primeira semana eu tive certas dificuldades, mas apesar das dificuldades e tu achar que tu não vai conseguir fazer nada, tem aquele êxtase da primeira vaga, né? Tipo, pô, não tô conseguindo fazer nada, mas eu tô trabalhando, eu consegui, é isso e aquilo. No primeiro mês, né, depois da primeira semana ali, eu continuava tendo dificuldades, mas eu já estava conseguindo lidar um pouco melhor com as tasks que eu pegava, né, com as issues que eu pegava lá para fazer. E então eu estava dependendo menos do João, né, que é a pessoa que me indicou para a vaga e a pessoa que está me dando suporte lá dentro, e do Marcos também, né, que é o outro pleno que tem lá na empresa. Então eu estava dependendo muito menos deles e naquele primeiro mês foi um mês bem, como é que eu vou dizer, interessante, bem empolgante para mim, porque eu via que eu estava evoluindo bastante, sabe? Daí entrou o segundo mês, que é esse que venho relatar para vocês hoje, né? E como eu já falei para vocês, esse segundo mês foi bem frustrante. Eu vou falar todos os motivos aqui para vocês e o porquê que tudo isso aconteceu, tá? Inclusive eu já conversei com o João, esse vídeo aqui não é nenhuma novidade para ele, eu já conversei com ele sobre essas coisas, ele me animou já, neste momento já estou animado novamente. Mas nesse segundo mês eu me senti muito estagnado. No primeiro mês eu vi que eu estava aprendendo muita coisa, que eu estava conseguindo absorver bastante coisa. Como eu falei, eu estava vendo que eu estava dependendo menos deles nas tasks que eu estava fazendo. E isso, querendo ou não, vai te dando aí uma serotonina, né? Tu vai se sentindo, nossa, vai se sentindo pica, vai se sentindo bom. Mas nesse segundo mês eu peguei algumas tasks que foram bem difíceis para mim, bem difíceis mesmo. Por quê? Antes de falar das tasks, a gente vai falar um pouco sobre como funciona o fluxo de trabalho lá na empresa que eu trabalho, tá? Eu já falei aqui nos vídeos anteriores que a gente meio que cria softwares ou mantém, né, dá manutenção em softwares já existentes de diversos clientes que procuram a empresa. Então, aí já dá para tirar que a gente não lida com uma linguagem só, tanto no front-end quanto no back-end. No back-end tem projetos lá que é com C#, tem projeto com PHP, tem projeto com Nest, e eu acho que esses 3 foram o que eu vi até agora. No C# eu não cheguei a mexer, mas já vi lá o projeto que é com C#. No front-end a gente tem React Native, a gente tem React, a gente tem Vue, então são bastante linguagens, bastante frameworks.
e tu não fica numa coisa só. E naquele primeiro mês, eu acho que o que fez eu sentir que eu estava evoluindo bastante é porque eu fiquei quase o mês inteiro no back-end usando o Nest. Por mais que eu nunca tivesse tido contato com o Nest, foi tempo suficiente para eu começar a me sentir à vontade com aquilo ali, sabe? Sentir que eu estava começando a pegar o jeito do Nest, começando a fluir a coisa ali no Nest. Daí, de repente, eu volto pro front. Daí eu começo a pegar coisas do front-end. E eu já tava meio que me desacostumando do front-end. Daí foi onde já começou a pegar aquela coisa de tipo, pô, já não lembro mais disso, já tô me sentindo ruim, já não tô conseguindo dar conta dessa task. E aí foi onde começou a entrar essas tasks que eu senti que eu andei pra trás. Pode ser que eu esteja errado, tá, gente? Tudo isso daqui é impressões que passam na minha cabeça. Às vezes eu senti que eu andei para trás, mas eu continuei aprendendo. Mas é aquele sentimento que dá, sabe? E esse é o motivo, porque a gente não lidar com uma tecnologia só, né? A gente lidar com várias tecnologias. Então acaba que essas novas tasks que eu peguei, por exemplo, eu peguei task em Vue. Eu já tinha uma base de Vue, eu já tinha visto Vue no curso da EBAC, por exemplo, eu já sabia mais ou menos, mas é como eu falei, quebrou o meu fluxo que eu estava vindo ali naquela, como é que eu vou dizer, naquela empolgação de estar aprendendo bastante do Nest e voltar para o front. Daí agora, digamos que quando eu estou começando a me acostumar no front, daí eu vou para o back-end. E não estou reclamando, tá? Mas isso me fez bater esse desânimo e fez eu ver que eu não estava conseguindo evoluir. Ou repetindo, quero repetir, quero ressaltar, me deu a impressão de que eu não estava evoluindo, tá? E além disso, eu peguei algumas tasks que eu comecei a depender muito mais do João e dos outros ali, né? Precisar da ajuda deles. E como eu já falei em vídeos anteriores aqui, tem momentos que não tem como eles ajudarem. Porque na nossa célula, né, ali na nossa equipe, porque são mais de uma equipe, nem todo momento eles podem me ajudar. Somos poucas pessoas, né? Então, às vezes, eles têm as tasks mais urgentes deles. E quando é estágio, eu que sou estagiário, eu não pego tasks que são urgentes. Então, não tem nem como eles pararem uma task urgente para vir me ajudar. Então, juntou esse ponto de eu ser meio que deslocado daquele fluxo de aprendizado que eu estava vindo, que eu estava sentindo que estava aprendendo bastante, e quebrar aquele fluxo, voltar para o front-end. E essa parte de eu pegar logo uma issue ali que eu demorei mais de uma semana, porque teve muitos momentos ali que eu não consegui essa ajuda porque eles estavam em tasks que eram mais urgentes, entende? Então isso daí fez eu desanimar um pouco nesse mês passado. E outro ponto é que daí juntou isso, daí começa a passar várias coisas pela tua cabeça. Gente, aqui eu sou 100% sincero, tá? É sem filtro, é realmente tudo que eu sinto para vocês verem como é que é o dia a dia de trabalho mesmo. E como eu já falei aqui em outros vídeos, é um trabalho como qualquer outro, e como qualquer outro trabalho que eu já tive esses desânimos também, eu já tive esses momentos de querer largar tudo e sair correndo. Todo trabalho vai ser assim, todo trabalho eu passei por isso, e eu acredito que todo mundo passa por isso em todo trabalho também. Então juntou isso e juntou o ponto de que, desde que eu comecei a estudar, eu não consegui mais tirar tempo desde que eu comecei a trabalhar, eu não consegui mais tirar tempo para estudar fora o trabalho. Tipo, assistir um curso, aprender coisas novas que eu não tô usando ali no trabalho ainda. Eu sim me sinto culpado quando eu termino meu trabalho ali 5, 6, 4 horas, depende do horário que eu pego no dia, mas eu me sinto culpado de terminar o meu trabalho e depois ir descansar o resto do dia, sabe? Eu me sinto mal com isso, eu sinto que, sei lá, eu deveria estar aprendendo mais. Entende? Então, nesse tempo que eu comecei a trabalhar, foram poucos os dias que eu consegui conciliar o estudo depois, ou estudar realmente durante a semana, sabe? Então, daí eu comecei a me cobrar disso. Daí eu, tô aqui, tô estagnado nesse mês, eu sinto que eu não tô conseguindo aprender esse mês, e eu nem estudando eu não tô conseguindo. Entende? Então, foram 2 semanas, mais ou menos assim, que, gente, pra mim foi bem tenso, tá? Foi bem tenebroso mesmo. Daí eu fui conversar com o João, que eu já fui avisar eles que eu vou sair do país, né? Mas eu vou sair só final desse ano, início do ano que vem, a gente já vai falar sobre isso. Daí eu fui falar com ele sobre isso e a gente acabou começando a falar sobre essa parte do como estava sendo o estágio, né? Daí eu conversei com ele e ele me falou uma coisa que faz muito sentido. Daí foi onde me fez voltar a me animar de novo, tá?
Por quê? Quando eu entrei na empresa, a Estela, né, que é a dona lá da empresa, e o João também, que foram os dois que fizeram o processo seletivo ali comigo, que me entrevistaram, né? Ela perguntou se eu tinha disponibilidade para aprender outras linguagens e tudo mais. Só que lá na hora eu pensei, pô, vou aprender, sei lá, um exemplo, Java, mas eu vou trabalhar só no Java. Eu não sabia como é que era a empresa por dentro. Entende? Então eu pensei que seria uma stack. Eu não sabia realmente como é que era o fluxo da empresa, né? E eu não me custo de aprender outras linguagens, entende? Daí quando eu entrei, me veio esse baque de ser várias linguagens e todo mundo usar todas as linguagens, porque todo mundo pega tasks de tudo. Então nesse último mês foi onde eu dei uma estranhada nisso, que foi onde eu fui jogado para mais tasks diferentes com linguagens diferentes. Daí foi onde começou a passar o que pela minha cabeça? Mano, porque isso é uma coisa que eu sempre escutei de pessoal que vende curso, ou até de influenciadores mesmo que não vendem curso, sabe? E querendo ou não, a gente se influencia, né? O nome já diz, né? Influenciador. De que se tu usa muita coisa, se tu estuda muita coisa, tu acaba sendo um pouquinho bom em tudo, ou sabendo um pouquinho de tudo, e não sabendo muito, e não sabe muito de nada, sabe? Tu não é muito bom em nada, mas tu sabe um pouquinho de tudo. E isso começou a bater na minha cabeça, começou a bater na minha cabeça, começou a bater na minha cabeça. Daí foi onde eu comecei a me questionar se era pra mim isso, sabe? E daí foi onde eu falei com o João, e o João me passou uma coisa que eu acho que é real, assim, me fez muito sentido o que ele me falou. Ele tá na empresa já faz uns 2 anos e meio, 3, se eu não me engano. Não, ele tá na programação há 3 anos e pouco, e ali na empresa eu acho que ele tá uns 2, não sei, é uma coisa assim. Mas ele já tá ali na empresa já faz um tempinho, e ele disse que quando ele entrou ele estranhou também, mas que hoje esse processo que ele passou faz bastante diferença na carreira dele ali, né? E o João é uma pessoa que eu vejo e eu acho que ele entende bastante, sabe? Qualquer linguagem ali que ele pega, ele realmente consegue entender o que é preciso fazer. E foi exatamente isso que ele me falou, sabe? Que fez eu voltar a ter ânimo, de que o que muda de linguagem para linguagem é a sintaxe. A lógica vai ser quase igual em todas. Então, se tu conseguir lidar com a lógica, tu vai conseguir lidar com a sintaxe, tu vai aprender a sintaxe ali de qualquer uma, sabe? Então, até teve um momento, eu acho que foi no primeiro mês, que a Estela teve, o Marcos, é outro funcionário lá da empresa, ele jogou um algoritmo ali, pergunta a opinião do pessoal, e eu falei que eu não sabia opinar porque era em PHP, o algoritmo que ele jogou ali no chat pra gente. Daí a Estela falou, não, mas tu não tem que se apegar na linguagem. Pensa nesse algoritmo que ele mandou como se fosse em JavaScript, porque é a stack que eu estudei até então, né? E faz sentido o que ela falou, até porque a sintaxe de PHP é extremamente parecida com a sintaxe de JavaScript, sabe? E parando e olhando como se fosse JavaScript, dava para entender, eu conseguia entender o que estava ali, sabe? Então é só questão de esforço e de tentar ver com os olhos da linguagem que tu mais entende, ou tentando entender aquele algoritmo, tentando entender aquela lógica, porque como eu falei, a lógica é muito parecida em todas. Então isso que o João me falou acabou me fazendo bastante sentido na minha cabeça, acabou fazendo bastante sentido o que ele falou, porque eu realmente acho que se tu conseguir aprender bem a lógica, se tu conseguir aprender bem o fluxo, a arquitetura, a organização e tudo ali, eu acho que isso é o que é mais difícil mesmo de se pegar e de se aprender. A linguagem, tu meio que se adapta mesmo. Eu acho que se tu sabe uma linguagem, por exemplo, se tu sabe JavaScript, tu vai conseguir aprender outra. Se tu sabe Java, tu vai conseguir aprender outra porque a lógica geralmente é igual ou muito parecida. Toda linguagem tem estrutura condicional, toda linguagem tem as suas variáveis, tem as suas funções, os seus métodos, né? Algumas declaradas de forma diferente de outras, mas é isso, é a sintaxe. Então, foi semana passada, eu acho que eu conversei com ele sobre isso, e foi onde me deu uma animada, um up de novo, sabe? E agora ele me falou que eu vou pegar alguns projetos em PHP. Eu sempre tive um certo preconceito com PHP, mas não vejo problema também em pegar. Como ele falou, a sintaxe do PHP é até meio parecida com JavaScript, só tirar aquelas porcentagens que botam em PHP, aquele cifrão, aquela coisa feia que é PHP, a sintaxe é feia, né? Mas é isso, gente. Esse foi meio que o resumo desse último mês, tá? Então, a primeira semana desse último mês foi tranquila, daí na segunda e na terceira foi onde eu peguei essas tasks que me deram uma desanimada, que fizeram esse borbulhar tudo isso, sabe?
E agora essa última semana foi onde eu conversei com o João e daí já me tirou esse peso das costas e já fez eu ficar mais tranquilo, sabe? Então é isso, como eu falei aqui, eu sou 100% sincero com vocês, né? Eu não vou mentir nada aqui. Inclusive o pessoal da empresa vê esses vídeos, tá? Às vezes eu tenho medo de falar algumas coisas aqui, mas eu não consigo esconder as coisas que eu sinto, né? Tanto é que eu fui falar com o João sobre essas coisas. Então faz parte. E outra coisa que eu falei pro João também foi essa questão de eu me sentir estagnado, de eu ver que eu não tava conseguindo aprender. E ele disse que passou por esse processo também. E eu acho que meio que faz sentido tudo isso, né? Eu acho que o início é difícil para todo mundo. Eu acho que todo mundo deve passar por essas crises no início, porque, cara, é como eu já venho falando aqui no canal, programação não é fácil não, tá? Tem gente que fala que programação é fácil, mas não é fácil, gente. Ah, é só praticar todo dia. Eu tô praticando todo dia faz 2 meses e ainda não tá fácil não. E eu estudei mais de 1 ano e meio e ainda não tá fácil não. Então programação não é fácil, não caiam nessa. É muito legal, é muito satisfatório quando tu consegue resolver alguma coisa, mas é estressante e não é fácil, tem que se dedicar mesmo, tá? Agora, para encerrar o vídeo, antes de eu encerrar, eu vou falar para vocês sobre essa questão de eu sair do país, né? Eu pretendo, não é uma certeza absoluta ainda, apesar de eu já estar com passagem comprada, com estadia reservada, com tudo. Eu pretendo ir para Portugal, pretendo me tornar um cidadão português. Mas, John, agora que tu conseguiu estágio, tu vai sair do país e não sei o quê. Agora a minha mira tá na vaga estrangeira, tá na vaga gringa. Não, mas o estágio muito provavelmente eu vou conseguir terminar mesmo estando em Portugal, tá, gente? Eu vou tentar conciliar o estágio com os horários do que eu precisar fazer lá. Então vai ser meio que tranquilo para mim, eu só vou precisar de uns dias ali que eu já falei com o pessoal da empresa, tanto para fazer documentação quanto os dias da viagem que eu vou fazer, né? Eu pretendo ir em dezembro para lá. E nesse Instagram e nesse canal que eu criei, que o link tá aqui na descrição, eu vou relatar tudo lá, vou falar de valores, que visto que eu fui, como é que eu fui, por que eu fui, tudo que vocês quiserem ver sobre Portugal vai ter lá, tá? Então, no Instagram eu já estou postando algumas coisas e no YouTube eu vou postar quando estiver mais perto de eu ir. Então eu não vou dar muitos detalhes aqui agora, fiquem atentos, se inscrevam no canal, eu vou criar agora mesmo antes de postar esse vídeo. Se inscrevam lá no canal e me sigam lá no Instagram, que no Instagram eu já estou postando algumas coisas, beleza? Então, mais detalhes sobre essa viagem, se tudo der certo, né? Porque ainda tem coisas que podem dar errado e eu sempre penso que o pior pode acontecer. Então eu só vou acreditar que eu vou ir para Portugal mesmo quando eu pisar fora do aeroporto de Portugal. Mas é isso então. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, conferir os links que tem aqui na descrição. Se você comprar o Ambit Code ou o Sujeito Programador, que tem os links aqui na descrição, me chama lá no Instagram ou me manda um e-mail que tem aqui na descrição também, dizendo que você comprou, para você pegar o seu cargo lá no Discord, entrar lá no Discord e ter acesso aos benefícios, beleza? É nóis, até a próxima, valeu e fui!